É claro que existem contribuições enormes da cultura grega para a nossa no quesito da tecnologia, das matemáticas, de inovações mecânicas, enfim, a técnica em geral é algo muito proveitoso quando avançada por qualquer civilização. Outra civilização que nos é muito cara por nos transmitir esse conhecimento técnico, esse avanço na tecnologia, é a China. A China tem os primeiros barcos, por exemplo, né? É nesse nível, entendem? E ela criou uma série de outras invenções que hoje são usadas. A pólvora é a mais famosa delas. E a Grécia também tem as suas inovações nesses quesitos. Tem inovações militares, tem inovações nas construções, em pontes, em fórmulas matemáticas. É claro que isso não é algo de se jogar fora, isso não é algo para ser ignorado e para passar por cima como se nada tivesse acontecido. Então, como contribuição civilizacional, isso é muito importante. Não há de se jogar fora de modo algum. Contudo, não é o mais importante. Quando falamos em contribuição civilizacional, é algo que transcende as técnicas, as ciências ditas produtivas. Aristóteles tem uma seguinte diferenciação de ciências maiores e ciências menores. As ciências menores são as ciências produtivas e as ciências maiores são causadas pelo amor, são causadas pelo gosto que você tem em estudar, do amor ao estudo. Essas ciências são superiores às produtivas porque as produtivas dependem destas para existir. Por exemplo, é uma ciência produtiva você entender de astronomia hoje em dia, você entender de mecânica celeste, de gravidade. Só que não era uma ciência produtiva na época de Galileu e na época de Kepler. Galileu, em seus estudos sobre a gravidade, basicamente não ganhou nada com isso. É claro que o mundo aceitou esses estudos, evidente. É claro que ele tem seu nome reconhecido na história, mas em termos práticos e produtivos, o que ele fez? Nada, para a época nada. Kepler, quando vai estudar a mecânica dos corpos celestes, o que ele faz de produtivo na época dele? O que ele faz de produtivo para o seu mundo? Nada. Absolutamente nada. Na verdade, se o mundo conhecesse ou não a mecânica celeste na época de Kepler, daria no mesmo, pelo menos na época exata dele. Mas foram essas ciências que causaram a nossa produção, que tem muito a ver com mecânica celeste e gravidade. Sem essas ciências não haveriam satélites, por exemplo. E sem os satélites, uma boa parte do mercado de entretenimento hoje em dia seria pífia em comparação ao que é agora. Internet, telefone, televisão, tudo isso ou não existiria, ou seria algo muito limitado, bem regional ainda. Então, partindo desse princípio, dessa lógica, podemos dizer que inovações tecnológicas são muito importantes, evidentemente, mas não se comparam a inovações dos princípios, a busca pela verdade, a busca pelo princípio, pelos princípios. Aristóteles vai definir esse tipo de busca na metafísica, nos primeiros livros da metafísica, para ser mais exato. Ele coloca uma ciência produtiva como inferior, porque a ciência que busca uma verdade sem ter produção alguma já é uma ciência boa por si só. Porque você está descobrindo o cosmos, você está descobrindo a realidade das coisas. Portanto, ela é muito superior ao resto. Ela se difere porque busca expandir os caminhos do conhecimento humano. E a Grécia é repleta desse tipo de descoberta, desse tipo de contribuição. É verdade que, possivelmente, uma das raízes da filosofia é a mitologia grega que explica o cosmos à sua volta, os
modos de dizer sobre os deuses, sobre os acontecimentos, etc., criam lugares comuns, criam modos poéticos de pensar sobre a vida. É claro que essa poesia, essa mitologia existe em toda a cultura, mesmo na contemporânea, mesmo em culturas científicas contemporâneas. Mas é na Grécia que ela vai gerar um certo refletir, uma certa reflexão. Como eu disse num vídeo já postado aqui no canal, sobre o que um grego e um romano têm de importante para você, indivíduo, que vai estar aqui na descrição, é Tales de Mileto que cria a filosofia sintetizando uma pergunta do que as coisas são feitas e uma observação para dar, enfim, uma resposta. No caso, uma resposta errada e falsa, que todas as coisas são feitas de água. Mas ele iniciou, como eu disse naquele vídeo, um movimento intelectual nunca antes visto na humanidade. Um movimento que acabava por perguntar do que as coisas são feitas e que vai desembocar em muitas outras conclusões e em muitos outros problemas que, por fim, darão na nossa ciência atual. Tales começa assim. Heráclito, porém, é o pai do relativismo e é o pai da dialética. Quando Heráclito cria o relativismo e a dialética, ele cria pensando no mesmo problema de Tales, do que as coisas são feitas. Então, ele diz que você não pode entrar no rio duas vezes, porque tudo está em mutação, e a mutação ocorre por causa do choque dos contrários, que vai produzir algo novo. Daí que ele é o pai da dialética. Portanto, olha só a grande mudança que ocorre. E Heráclito nem está tão distante assim de Tales. Não estou pegando Anaxágoras, por exemplo, ou Zenão, Pitágoras, Demócrito, nenhum desses. Heráclito já tem uma inovação e uma evolução extremamente importante, porque ele acaba de descobrir forças que não são coesas e que se chocam produzindo outra coisa, e ele acaba de descobrir que o mundo muda, que existe uma mutação constante. Para responder isso, por exemplo, vem os Eleatas. Existem outros filósofos entre Heráclito e os Eleatas, evidentemente, mas só para dar uma ideia da riqueza argumentativa e riqueza de pensamento, os Eleatas acreditavam que tudo era uno. Tudo é um só. E as coisas diferentes ou múltiplas que nós vemos é basicamente uma ilusão. É claro que esse pensamento, analisado hoje em dia, é tão louco quanto o de Tales, não é? É tão errado quanto o de Tales. Mas vejamos a lógica. Não pode haver um princípio da contradição. Um é um não é dois, não é 10, 10 é 10 e 2 é 2. Correto? Correto. Digamos uma ovelha. Quando uma ovelha come grama, e grama não é ovelha, ela ingere a grama e a grama vai para o sistema digestivo da ovelha. É certo que os gregos não conheciam tanto do sistema digestivo de ovelhas como nós conhecemos hoje. Só que eles notavam isso, evidentemente. Quando a grama vai para a ovelha, ela não é ovelha, mas ela vira ovelha. Como isso é possível? Eu vou além. Em termos matemáticos, você tem um número e você tem outro número, digamos 1 e 2. O 1 vai para 2, correto? Se você for de forma crescente. Errado. Zenão, se não me engano, ou era Zenão ou Melisso, acreditavam que isso era impossível. Porque depois do 1 não vem o 2, é 1,2. E os números são finitos ou infinitos? Infinitos. Portanto, o 1 nunca chegaria ao 2. Ele seria 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, infinitamente. Se você colocar um zero aí, ou seja, 1,01, 1,02, é mais infinito ainda, porque não se chegaria a 1,1. Entendem? Isso é um belo problema, porque as coisas não seriam múltiplas de jeito nenhum, e as coisas não teriam movimento. Diziam os Eleatas que Aquiles não era mais rápido que uma tartaruga,
que não havia diferenciação de velocidade. E tudo isso seria ilusão. É claro que dá para refutar isso muito fácil hoje em dia. A própria noção de indivíduo e ilusão já quebraria a argumentação de que tudo seria uno. É claro que dá para destruir isso com o princípio da evidência, que é um axioma. Mas isso só vai ser descoberto pelos filósofos, que vão ver esse problema, que se originou do que as coisas são feitas, e ver que as coisas são plurais e não unas. Platão é um dos grandes refutadores disso. Ele viu que existe sim uma pluralidade no mundo, mas todas as coisas, mesmo plurais, têm uma transcendência igual, têm uma ideia, uma forma igual. Por exemplo, nenhum cavalo é igual ao outro, assim como nenhum indivíduo humano é igual ao outro. Todos têm suas particularidades, mesmo que sejam físicas. Particularidades do seu histórico de vida, particularidades psicológicas, particularidades de pensamento. Todos têm isso, mesmo irmãos gêmeos que, digamos, sejam fisicamente idênticos, o que é mais ou menos impossível, dado que para algo ser fisicamente idêntico a outra coisa, todos os átomos deveriam estar no mesmo lugar, na mesma hora, coisa que não dá para se verificar, e é muito impossível disso acontecer. Enfim, Platão viu essa multiplicidade, essa diferença no mundo físico, mas ele viu uma igualdade, ele viu uma forma igual. Então, Platão cria a metafísica, que é a teoria das ideias, a teoria das formas, que, aliás, forma é um nome muito mais adequado que ideia, para explicar a pluralidade, mas também a unidade das coisas. Existe o cavalo e a cavalidade, que é a forma do cavalo. Existe o homem e a humanidade, que é a forma do homem. E Platão, com isso, resolve um problema enorme. Ele basicamente dá o primeiro passo para você criar um conceito, que o conceito é separado do ente. O conceito de humano pode até estar presente em mim, só que eu não sou o conceito de humano. O conceito de água está presente na água, só que a água não é o conceito de água. A gravidade, por exemplo, a teoria da gravidade, não existe fisicamente. Ela é uma teoria. Portanto, ele cria a metafísica para explicar o mundo físico. E, é claro, levanta uma série de outros problemas. Entendem como a filosofia funciona? Entendem como esse pontapé inicial de Tales foi imprescindível para o pensamento humano? Esse tipo de indagação, esse tipo de problemática não existia em nenhuma outra cultura que não fosse a grega. Pega Israel antiga, pega a Bíblia. Ali é basicamente quase toda a tradição intelectual do povo judeu. Não tem nada ali perto disso. Nada. Peguem os sumérios, os babilônicos, os assírios, os egípcios, os núbios, cartaginenses, fenícios. Não tem nada igual. Celtas, germânicos, chineses antigos. Nada chega perto. E essa contribuição é tão grande, mas tão grande, que se for tirada da Grécia de forma artificial, a cultura grega perde uma das suas características maiores. É como você tirar Cristo do cristianismo. Não é mais cristianismo, é outra coisa. Então, existe uma essência aí, algo que não pode ser tirado sem você corromper e adulterar totalmente uma coisa. E isso é um grande berço para o Ocidente. Esse é o princípio das nossas ciências. Esse é o princípio dos nossos pensamentos, das nossas universidades, das nossas faculdades do saber.